Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, aqui é o professor Nathan. Bem-vindos então a mais esse vídeo. Hoje a gente vai continuar então a nossa aula, que era sobre liderança, ok? Mas, bom, como para não ficar muito grande, né, o vídeo sobre liderança, eu decidi dividir então essa aula em duas partes. A primeira eu falei sobre liderança e a segunda agora eu vou falar sobre teorias motivacionais. Bom, então vamos lá. Galera, o que acontece? Vamos pensar o seguinte. Estamos fazendo um MBA. Né? Esse vídeo, né, essas sessões aqui de vídeos, eu faço baseado, né, em aulas do MBA da USP, né, que eu sou aluno. Pego o conhecimento que eu adquiro lá, compartilho aqui com vocês. Né? Então, o que é um MBA? Master Business Administration. Mestrado em administração de negócios. Ou seja, é para quem quer se especializar em virar, né, um gestor de um negócio. Pode ser um gerente, ok, de uma equipe, pode ser um diretor, ok, dentro de uma empresa, o presidente de uma empresa ou o dono de uma empresa, tá bom? Então vamos pensar aqui agora como um desses quatro sujeitos, ok? Gerente, diretor, presidente ou dono. Galera, qual é um dos principais problemas que a gente enfrenta, né, no dia a dia de uma organização? É justamente isso daqui, motivação, né? Fala-se muito em motivação hoje em dia, né? Por que a motivação é tão importante? Vamos ser bem sinceros aqui. A gente precisa gastar uma grana para poder manter, né, uma folha salarial. Funcionários, colaboradores, peão, seja lá como você chame, gosta de te chamar, é uma coisa que custa dinheiro, ok? Principalmente aqui no Brasil. Você pagar uma folha salarial é uma coisa, né, complicadíssima. Se você está pagando para a pessoa trabalhar, para o colaborador, né, prestar um serviço ali na sua organização, você quer extrair o máximo dessa pessoa. Você não vai pagar para poder extrair o mínimo. Você paga para poder ter o máximo de retorno possível, né? Vamos ser sinceros aqui, a gente não precisa ser hipócrita, tá bom? Então, beleza, vamos lá. Galera, percebam que se a gente não conseguir manter, né, os nossos colaboradores, funcionários, peão, seja lá como você chama, motivado, a gente vai estar perdendo dinheiro. E perder dinheiro para uma empresa é algo muito complicado, tá bom? Então, não levem o conteúdo dessa aula nem para o lado maquiavélico. Então isso daqui, a motivação é só para poder se aproveitar do funcionário, enfim, essa visão marxista, não levem para esse lado. Mas também não vamos levar para aquele lado bonitinho, né, que tem hoje em dia. Precisamos manter as pessoas motivadas. Não, vamos ter um pouquinho de equilíbrio aqui. A gente paga, né, esse recurso, os funcionários, colaboradores, enfim, para poder ter o máximo possível de retorno, ok? Se a gente não está tendo retorno sobre essas pessoas, a gente faz o quê? Troca, demite, né? E também não é de interesse, né, das organizações ficar trocando e demitindo toda hora. Porque toda vez que você troca um funcionário, um colaborador, você tem um custo enorme para recontratar outra pessoa para treinar, tá bom? Então, por isso que a motivação ela é extremamente importante, tá bom? É o que a gente vai ver hoje nessa aula. Fiz essa introdução, ok? Só para a gente refletir um pouquinho. Então, vamos pensar o seguinte, Hoje eu vou trazer aqui para vocês 4 teorias de conteúdo da motivação e 3 teorias de processo da motivação, tá bom? Então são 7 teorias no total, 3 são relacionadas a conteúdo de motivação e outras 3 são relacionadas ao processo de motivação. Bom, então vamos fazer o seguinte, bora lá então, para o primeiro slide. A gente vai começar aqui com a teoria talvez mais famosa, né, de motivação, que é a teoria da hierarquia das necessidades de Maslow, Abraham Maslow, ok? Então, o que o Maslow dizia? Vamos ler aqui o texto. A teoria da hierarquia da necessidade de Maslow, né, que surgiu ali na década de 40,
sugere que as pessoas são motivadas por seu desejo de satisfazer necessidades específicas e que essas necessidades estão dispostas sob a forma de uma hierarquia, com as necessidades fisiológicas na parte inferior e as de autorrealização na parte superior. O que significa isso? Vamos traduzir. Bom, então, olha aqui que bonitinho, né? A pirâmide, né, de Maslow. O Maslow, ele sacou isso. Bom, somos seres humanos. E nós, seres humanos, a gente tem a tendência de se preocupar primeiro com isso aqui, ó, com as necessidades fisiológicas. Comida, água, descanso, respirar, né? Enfim. A minha necessidade fisiológica foi atendida? Foi. Ótimo, beleza. Então a gente vai ter necessidade do quê? De segurança, proteção, sentir-se fora do perigo e sem riscos, ok? Bom, a gente tem a nossa necessidade fisiológica, tá ok? A gente tem comida, a gente tem água, a gente consegue dormir à noite, descansar, ótimo. A gente tem segurança, né? Estamos protegidos, temos nossa casa, enfim, né? Aí surge uma outra necessidade, que é essa daqui, ó, relacionamento. A gente tem necessidade disso aqui, ó, de amizade, de afeto, de família, de intimidade, de namorar, de beijar na boca, enfim, né? Relacionamento, tá bom? Isso aqui é extremamente importante para nós, seres humanos. Se para alguns animais, alguns mamíferos, isso aqui é importante, imagina para nós, seres humanos. Até aqui, a gente pode dizer o seguinte: até aqui, né, nós, né, seres humanos, não somos muito diferentes de alguns animais. Alguns animais eles também têm esse mesmo tipo, principalmente os primatas, os mamíferos, eles têm essas três necessidades aqui. Agora, o que começa a funilar, o que começa a nos diferenciar, né, e o que vai começar a embasar a teoria de Maslow é isso daqui, ó. Chega um momento que só o relacionamento, segurança e fisiologia não tá ok. A gente vai querer isso aqui também, ó. Estima, prestígio, reconhecimento, conquistas. Conquistas. Você quer colocar alguma coisa no seu currículo. Você quer ter algo para mostrar. Reconhecimento, né? Prestígio, enfim. Quem é que não gosta disso daqui? Né? Quem é que não gosta de ser reconhecido? Quem é que não gosta de poder ter algumas coisinhas para contar vantagem, né? Para colocar no currículo, correto? Então, estima, ok? E depois, aqui no topo da pirâmide, autorrealização. Atingir o nosso potencial máximo. E aqui, galera, é onde a coisa vai ficar complicada, porque isso aqui pode ser algo extremamente subjetivo. O que é atingir o potencial máximo? Para mim, as coisas que vão fazer com que eu atinja o meu potencial máximo são diferentes do que o que você precisa, tá bom? Então, nós, como líderes, como gestores, enfim, como business managers, administradores de negócios, a gente precisa entender isso aqui, ó. Eu vou dar um exemplo bem claro, bem simples, na verdade. Não adianta você chegar aí na tua empresa, na tua organização e querer cobrar isso aqui, altos resultados, alto desempenho dos seus funcionários, se de repente ele está com um problema aqui, ó. Se de repente ele está passando fome, se de repente ele não conseguiu pagar a conta de água, de luz, entendeu? Se de repente se aqui não tiver ok, como que ele vai ficar livre para poder pensar em fazer algo a mais? Se ele não está conseguindo nem cuidar dele, por que você acha que ele vai querer fazer algo a mais pela sua empresa? Tá bom? Então isso aqui é não é à toa que a teoria da hierarquia das necessidades de Maslow configuram e sempre aparece entre as primeiras, né, e mais importantes das teorias motivacionais. Porque a gente precisa avaliar isso aqui. Será que as pessoas com quem eu estou trabalhando, elas têm essas três necessidades aqui supridas? Porque a questão é, se essas pessoas têm isso aqui bem resolvido, é bem provável que o próximo passo para elas vai ser o quê? Prestígio, reconhecimento, conquistas, fama, enfim, autorrealização. E é aqui que você pode oferecer uma ponte para alinhar, né, essa necessidade dessa pessoa
com a motivação no trabalho. Porque como que ela vai ter prestígio, reconhecimento, conquista se ela faz um trabalho ali meio ruim, né? Hoje em dia, a gente passa a maior parte do nosso tempo trabalhando, então uma ótima forma de a gente conseguir isso aqui, ó, a necessidade de estima, necessidades psicológicas, tá aqui, ó, no nosso trabalho, através do nosso desempenho no trabalho, nosso reconhecimento no trabalho, prestígio, tá bom? Então isso aqui é uma coisa a se pensar, ok? Não adianta a gente querer cobrar muita coisa, né, dos nossos liderados se de repente eles estão com vários problemas aqui, ó. Significa que você vai ser responsável por resolver isso aqui? Não. Cada pessoa vai ter que se resolver sozinha. A questão é, uma vez que você identifica, né, que membros da equipe estão com problemas aqui, você pode chegar, conversar, oferecer uma orientação e ver como você pode ajudar, tá bom? Então, de cara, né, essa é a que eu mais gosto, a teoria que mais faz sentido para mim. A próxima teoria é essa daqui, a teoria ERG, né, ERG. Existence, Relationship and Growth, né? Teoria de existência, de relacionamento e de crescimento. Que ela vai, de certa forma, cruzar, se relacionar com a teoria da pirâmide das necessidades de Maslow, tá bom? Então, a teoria da ERG, de Adorfer, né? Clayton Adorfer, declara que as pessoas são motivadas por 3 tipos de necessidades hierarquicamente dispostas. Necessidades de existência, necessidades de relacionamento, necessidades de crescimento, que é o growth. Uma pessoa pode trabalhar em todas as 3 necessidades ao mesmo tempo, embora a satisfação das necessidades nos níveis mais baixos geralmente ocorra antes que a pessoa seja fortemente motivada pelas necessidades dos níveis mais altos, ok? Então, ó, vamos fazer aqui relacionar, né, a teoria do ERG com a teoria da pirâmide de Maslow. Segurança e necessidades fisiológicas e de segurança estão aqui, ó, na necessidade de existência, no nível de existência, garantir a nossa existência. Estima e social tá aqui, ó, relação, tá bom? Nossa necessidade de ter relacionamento com as pessoas, com a sociedade, ok? E autorrealização tá aqui, né? Growth, crescimento, tá bom? Então é muito interessante. Vamos tentar achar um exemplo aqui que não seja um exemplo corporativo. Bom, um partido político, né? Eu faço parte de um partido político, eu consigo perceber muitas coisas lá dentro. Tem muitas pessoas que entram, né, num partido político porque, ó, isso aqui está resolvido já, a necessidade de existência está resolvida. Por quê? Se não tivesse resolvido, a pessoa não ia ter tempo para se dedicar a um partido político, a uma ONG, enfim, né? Então, a partir do momento que a pessoa se dedica a uma ONG, a um partido político, enfim, alguma organização, ela já está aqui, ó. Isso aqui já está ok para ela. Ela não precisa se preocupar muito. Então, ela começa a vir para cá. Ela vai começar a servir, ela vai começar a se relacionar com outras pessoas, justamente para poder adquirir o quê? Prestígio, influência, né? Eu vejo muito isso lá no partido que eu faço parte, né? As pessoas, elas entram para o partido para ter um relacionamento, né, com pessoas importantes, enfim, né? E aos poucos conseguir isso aqui. O que mais tem lá é gente querendo, né, ter prestígio suficiente para se candidatar nas próximas eleições, né? Tá aqui. Por quê? Talvez para essas pessoas o que significa ter o crescimento, atingir o potencial máximo, é chegar lá, né? Chegar em um alto cargo representativo, né? E vamos pensar bem, né? Você conseguir ser eleito para qualquer coisa é um pouco difícil, né? É uma autorrealização mesmo, tá bom? Enfim, foi um exemplo aqui, né? Para algumas pessoas a autorrealização vai ser, sei lá, virar gerente da empresa, diretor. Para outras vai conseguir, sei lá, ser eleito. Para outras conseguir chegar à liderança de alguma ONG. Enfim, isso aqui é muito relativo. Nós precisamos ter em mente isso aqui, ó. Qualquer pessoa que vai chegar na nossa organização, a gente já tem que estar atento. Opa, essa pessoa, será que ela... Aonde que ela quer chegar? Ela está aqui nessa empresa procurando esse emprego porque ela está aqui, né, desesperada para conseguir sanar essa necessidade? Ou não, isso aqui já está ok para ela, ela entrou na empresa porque ela quer
subir para cá, né? Quer ter um relacionamento, necessidades de relacionamento, autoestima, prestígio, ou será que essa pessoa é ambiciosa o suficiente para poder querer chegar aqui, ó, ocupar cargos de gerência, diretoria, liderança, né? A gente precisa estar atento. Isso aí numa entrevista você já consegue mapear muito bem, tá bom? Bom, então vamos lá. Próximo, teoria da realização, ok? Afiliação e poder. Essa teoria é desenvolvida por David McClelland também faz uso de classificações de necessidades e concentra-se nas necessidades de realização, afiliação e poder. Tá vendo ó, como essas coisas aqui se complementam? Uma palavrinha aqui, realização, afiliação, poder. Afiliação, lembra que eu falei do partido político, né? Poder. Essa teoria desenvolvida por David McClelland também faz uso das classificações de necessidades e concentra-se nas necessidades de realização, afiliação e poder. Eu acho que eu repeti o texto, né, aqui. Enfim, repeti. Então, perdão, ok? Bom, podem ser consideradas necessidades aprendidas, uma vez que são influenciadas pelas origens culturais e podem ser adquiridas ao longo do tempo. As três necessidades são também vistas como independentes. Então é isso, ó. As pessoas elas vão ter, além, né? Se você pegar ali por Maslow e pelo Adler, vai ser a teoria da pirâmide, né, de Maslow e a teoria de ERG. Aqui, o David McClelland, ele já foca nisso aqui, ó, que as pessoas elas têm a necessidade de afiliação, de realização e de poder, tá bom? Galera, vamos ser bem sinceros. Quem não gostaria de ter um pouquinho disso aqui, ó, poder, né? Se você está num curso de um MBA, é porque você se importa com isso aqui, né? Talvez você não vai admitir, mas a verdade é que sim. Porque se a gente não se importasse com isso aqui, em ter um pouquinho mais de poder dentro da organização, a gente não estaria aqui estudando, fazendo MBA, né? Gastando dinheiro investir no nosso dinheiro para poder continuar estudando e tal. A gente poderia pegar essa grana e fazer alguma outra coisa. Tem pessoas que, sei lá, tô aqui num cargo aqui, tá bom aqui pra mim, não preciso mais, né? Pô, já tô ganhando aqui, sou um ótimo técnico, tá ótimo, né? Enfim. Então, bom, necessidade de afiliação, de realização e de poder. Bom, então, isso acontece bastante lá na Coreia do Sul. Não sei se vocês sabem disso, mas a Coreia do Sul, né, é o país que é lar de 3 empresas gigantes, a Samsung, a LG e a Hyundai. E para eles, galera, tipo, trabalhar na Samsung é isso daqui. Faz parte de uma necessidade de afiliação e de realização, tá bom? Um coreano que consegue entrar em uma dessas 3 empresas, Hyundai, Samsung e LG, meu, isso aqui para ele está garantido, né? E se ele ou ela consegue alcançar um cargo de gerência em uma dessas empresas aqui, pronto. Aí atinge as 3 coisas. A filiação, né, porque vai poder chegar para os familiares, para os amigos e falar, não, eu sou filiado, eu sou membro da Samsung. Realização e poder também, ok? Bom, então, continuando, a gente tem aqui a teoria dos 2 fatores, de Frederick Herzberg. Essa teoria identifica 2 tipos de recompensas organizacionais, que levam à definição de 2 fatores de Herzberg. 1. Fatores de satisfação, fatores motivacionais, né? E 2. Fatores de insatisfação ou fatores higiênicos. Então, por exemplo, ó, esses fatores aqui são fatores motivacionais, tá bom? Que podem influenciar a satisfação, mas não a insatisfação, ok? Então, quais são os fatores de satisfação? Os fatores motivacionais. Realização, reconhecimento, responsabilidade, oportunidade de progresso ou de promoção, trabalho desafiador e potencial para crescimento pessoal, tá bom? Então, esses são fatores que podem influenciar na satisfação, mas não na insatisfação, ok? Agora, fatores que podem influenciar diretamente na insatisfação, ok? Insatisfação. Salário, supervisão técnica, condições de trabalho, políticas, administração e procedimentos da empresa, relações interpessoais com os colaboradores em geral, status e segurança,
tá bom? Então, ó, vamos deixar bem claro isso aqui, tá bom? Esses fatores aqui influenciam na satisfação e esses daqui vão influenciar na insatisfação, ok? Então, vamos pensar como gestores, né? Se a gente está com um problema de desmotivação na equipe, né? A gente tem que avaliar isso aqui. Será que são fatores de insatisfação, né? Isso aqui está causando insatisfação ou isso aqui está causando satisfação, tá bom? E, bom, terminamos então aqui, né, a parte relacionada às teorias de conteúdo da motivação, tá bom? Eram 4 teorias de conteúdo da motivação, ok? Teoria de hierarquia das necessidades de Maslow, teoria ERG, né, de Clayton Alderfer, a teoria de realização, afiliação e poder, de David McClelland, e por último a teoria dos 2 fatores de Frederick Herzberg. Okay? Agora nós vamos então para 3 importantes teorias de processo da motivação. Okay? Processo da motivação. Então, quais são elas? Vamos lá, acompanha aqui comigo na tela, por favor. Bom, teoria da expectativa, de Victor Vroom. A teoria da expectativa sugere que a motivação é uma função, ok? A função do quê? A função da expectativa, o que o indivíduo espera, ok? Que uma determinada quantidade de esforço levará a um nível determinado de desempenho. Dos julgamentos em relação à instrumentalidade que indicam o desempenho que acarretará certos resultados e da valência, né, desses resultados. Então, por exemplo, ó, expectativa, né, a probabilidade subjetiva, ok? De que uma determinada quantidade de esforço acarretará um nível específico de desempenho, tá bom? Então, vamos pensar o seguinte, a gente espera que na nossa empresa as pessoas possam empenhar o máximo possível de esforço, né? Mas esse esforço, será que ele vai acarretar num nível satisfatório de desempenho? Ok? Instrumentalidade, ligações percebidas entre o desempenho e os resultados. Então a pessoa ela pode até se desempenhar bem, mas tem que ver se o desempenho vai levar a resultados. Porque o que acontece? Às vezes a gente tem funcionários, né? A gente tem colaboradores que estão se empenhando, né? Que estão aplicando uma quantidade de esforço razoável, estão tendo um desempenho, né? Mas não está aparecendo resultado. E isso aqui a gente tem que tomar cuidado, porque se a pessoa está se esforçando e o resultado não está aparecendo, isso aqui pode acender um sinal de alerta, tá bom? E a valência, o valor associado a um determinado resultado, ok? Teoria 2, que é a teoria da equidade. Essa teoria considera a relação humana para com a imparcialidade. De acordo com essa teoria, uma pessoa compara a proporcionalidade entre seu próprio esforço e o resultado com essa mesma proporcionalidade referente a uma outra pessoa. Eu sei que ficou um pouco complicado, mas eu vou explicar. Galera, a gente está sempre se comparando com o coleguinha do lado. A grama do vizinho é sempre mais verde, correto? Então, o que acontece? Na teoria da equidade, essa comparação frequentemente feita com um colega de trabalho tem o objetivo de determinar se essa relação é equitativa, igual, tá bom? Equitativa. Qual a diferença entre igualdade e equidade, tá bom? Essa figura aqui mostra tudo, tá bom? Quando percebem algum tipo de falta de equidade, os indivíduos podem reduzi-la das seguintes maneiras, tá bom? Modificando a recompensa por seus resultados, distorcendo as percepções sobre suas contribuições e recompensas, distorcendo as percepções sobre contribuições ou as recompensas que são atribuídas a outra pessoa que está sendo objeto de comparação, trocando as pessoas a quem estão se comparando e deixando de trabalhar para a organização, tá bom? Eu vou dar um exemplo aqui que vai esclarecer um pouco sobre essa teoria da equidade. Quando eu trabalhava no Grand Hyatt, uma famosa rede de hotéis, né, reconhecida, e quem é da área de hotelaria sabe o peso que esse nome leva, Grand Hyatt. Então, eu nasci, né, na periferia de São Paulo, vim bem de baixo, né? Para mim, um cara que estudou em escola pública, ainda mora, né, na periferia. Enfim, para uma pessoa que vem, né, desse tipo de background, né, conseguir chegar no hotel, na posição que eu trabalhava nesse hotel,
para mim já tinha sido uma grande conquista, uma grande vitória, tá bom? Só que assim, o que eu percebi quando eu comecei a trabalhar no hotel? Muitos dos meus colegas eram pessoas que já vinham de uma classe social um pouquinho mais alta que a minha, de uma condição familiar mais alta, melhor, né, do que a minha. Para essas pessoas, trabalhar naquele hotel, naquela empresa, na posição em que elas estavam, não era uma grande coisa. Não fazia elas se sentirem realizadas, né? Para elas, aquilo ali, tipo, era, sei lá, um emprego que eu consegui para ganhar uma graninha enquanto espero uma coisa melhor, entendeu? Então, por exemplo, em relação ao salário, para mim, o salário estava ótimo, porque as empresas que eu tinha trabalhado antes pagavam muito pouco. Para essas pessoas, né, o salário estava uma porcaria, porque talvez eles eram vistos ali como o primo pobre da família, né? Então, tem essa questão da igualdade e da equidade, ok? E isso acontece muito nas organizações porque a gente consegue ter em uma equipe pessoas com diversos tipos de background, né? E a expectativa de cada uma vai ser diferente, né? Então elas vão sempre fazer o quê? Se comparar com o coleguinha do lado, tá bom? Então isso aqui é importante porque às vezes se a gente tem pessoas desmotivadas na equipe, talvez seja por causa disso, né? Será que ela está se comparando demais com as pessoas que estão ali ao lado, né? Com os coleguinhas do lado, tá bom? Então, pessoas, né, nessa condição que se sentem desmotivadas porque estão sempre se comparando, elas podem fazer isso aqui, ó. Elas modificam a recompensa você pode modificar a recompensa pelos resultados, tá bom? Enfim, tem distorcer, né, as percepções sobre suas contribuições e recompensas, ok? Então, isso aqui é interessante, essa teoria. Bom, teoria da fixação dos objetivos, de Edwin Locke, para a gente fechar aqui, tá bom? Então, a teoria da fixação de objetivo, de Edwin Locke, sugere que os objetivos difíceis e específicos fazem crescer o desempenho das pessoas. Ó, objetivos difíceis e específicos fazem crescer o desempenho das pessoas. Será que no Brasil, com a nossa cultura, isso é verídico, isso é real? Porque pensa bem, a gente está com uma equipe lá desmotivada. Será que se a gente aumentar a carga, né? Se a gente aumentar a dificuldade, né, das tarefas e se a gente trazer mais objetivos específicos, será que isso vai ser o suficiente para fazer as pessoas se sentirem motivadas ou vai fazer com que elas se sintam mais desmotivadas, né? Não estou, de maneira alguma, criticando a teoria, né, do Edwin Locke. Em alguns casos, pode ser que sim, né? Você tem equipes ali de pessoas super produtivas que já atingiram várias metas, né? Que estavam acostumadas ali, por exemplo, a sempre com um objetivo novo. E daí, de repente, as coisas se estabilizam na organização, no grupo, na empresa. Não tem mais aqueles objetivos, aquelas metas difíceis, né? Que colocava o pessoal ali, tipo, empenhado. Então, eu posso inventar alguma meta, objetivo um pouco com nível de dificuldade maior e mais específico, para que essas pessoas possam ter, né, um desafio, e o desafio, galera, sempre pode ser um fator motivacional, tá bom? Então, a dificuldade dos objetivos, especificidade dos objetivos, comprometimento para com os objetivos, participação do colaborador na determinação do objetivo e avaliação crítica, que é o feedback, né? Então, qual deve ser o grau de dificuldade do objetivo relacionado ao desempenho? Fácil, moderadamente difícil ou extremamente difícil, né? Quão precisos precisam ser os níveis de resultados esperados? Ou é possível que os objetivos sejam definidos de maneira mais flexível e aberta, né? O que fará com que os colaboradores se comprometam com os objetivos estabelecidos externamente? Quão importante é para os colaboradores ter participação na seleção dos objetivos nos níveis de desempenho a serem alcançados? Como eles deveriam ser envolvidos? Até que ponto os colaboradores devem ser informados sobre seus progressos à medida em que trabalham na direção à consecução dos objetivos, tá bom? Então, interessante. E, bom, eu acho que a gente chegou ao fim, ok? Chegamos ao fim. Esse aqui é o último slide, tá bom? Galera, como eu falei,
talvez vai ser um pouco difícil, né, decorar tudo isso daqui de cabeça. Mas a gente pode interpretar isso daqui como uma ferramenta, né? Vamos colocar essa aula aqui de teorias motivacionais na nossa caixinha de ferramentas organizacionais, né? Quando a gente precisar, quando a gente descobrir lá que está tendo esse problema, né, na nossa equipe, seja você gestor ou seja você colaborador mesmo, você pode trazer isso, né, para o seu gerente. Olha, eu aprendi lá no MBA que existem teorias motivacionais. A gente pode estudar, eu posso trazer essas teorias, a gente pode discutir aqui e ver qual é a melhor forma de aplicar uma dessas teorias, né? Ver, de acordo com essas teorias, identificar qual é o problema e também identificar a solução para esse problema, tá bom? Então, essas duas aulas sobre motivação e liderança, eu achei fantásticas. Foram conteúdos que realmente podem nos ajudar muito, né? Como eu falei, vai ser um pouco difícil, né, decorar tudo isso de cabeça, mas o que a gente precisa fazer é guardar isso na nossa caixinha de ferramentas organizacionais, ok? Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado então desse vídeo. Se inscrevam no meu canal, curtam, compartilhem. Isso pode me ajudar muito. Valeu, tchau, tchau.